Bom dia! Hoje o desafio vai ser falar sobre expografia. Já tivemos naquele primeiro momento onde a gente deu aquelas dicas, uma orientação, como começar a formar uma coleção de arte. A expografia não é simplesmente colocar quadro em parede, isso seria muito fácil. Você tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, tem que ter um conhecimento. Você quando vê uma parede, por exemplo, como essa, uma parede muito impactante, no primeiro momento você vê que há realmente uma quantidade de quadro bem considerável, mas que há uma harmonia. Nunca eu foco na combinação. Eu foco num diálogo que cada uma das obras tem uma com as outras. Aqui você vê diferentes técnicas, diferentes artistas, diferente moldura, mas a expografia vai dar essa dimensão da parede e vai dar a orientação de contemplação, porque na expografia um dos elementos mais importantes é exatamente a contemplação. Mesmo com tamanhos diferentes, está tudo em harmonia. Como é que é feito esse processo? É muito simples, é você fazer o equilíbrio dos volumes e pode até dar uma pincelada temática, mas na realidade o importante é o conteúdo da emoção, é o conteúdo que a obra vai transmitir para você, inclusive com a ousadia de acrescentar elementos que não necessariamente são os elementos tradicionais, como esculturas de parede, fragmentos, e no final você tem um resultado contemplativo, porque cada uma obra ela é vista individualmente e ao mesmo tempo você tem uma sensação muito agradável aos olhos de conjunto. Nessa parede, uma parede pequena, mas é uma parede muito importante para poder trazer um exemplo da importância do equilíbrio entre as obras. Aqui, por exemplo, você tem um quadro clássico, moldura dourada, de Bustamante Sá, e aqui duas xilografuras de J. Borges. Teoricamente, como é que poderia dar certo coisas tão diferentes? Tem uma explicação. A técnica, o equilíbrio, a forma como colocar os quadros na parede. Então há um estudo de volume, há um estudo de peso, onde essas duas xilografuras elas equivalem de uma forma imaginária, mas também no seu visual você consegue observar, elas se equivalem a exatamente ao outro quadro que tem uma moldura dourada, uma moldura rebuscada. E na prática, como funciona a questão do equilíbrio? É muito simples. Está aqui pronta a parede, mas você pega um dos quadros e faz um deslocamento de apenas 2 centímetros, você já constata que a parede ficou desequilibrada. E é exatamente esse o desafio de fazer com que essas paredes tornem visíveis aos olhos de uma forma bem agradável. Mais uma parede onde a gente pode trazer essas referências de expografia com equilíbrio. E esse equilíbrio particularmente foi feito através desses distanciamentos. Quando você desloca um quadro menor e faz uma contrapartida com 2 rebuscados, é exatamente o fato de estar deslocado que equilibra a parede. Se você traz um pouco esse quadro para cá, 5 centímetros, já é o suficiente para que a parede fique desequilibrada. E do ponto de vista de conteúdo, você observa que tem várias técnicas, tem desenho, tem carvão, tem fotografia, pintura, e as molduras também não precisa ter essa combinação entre elas, porque cada obra ela guarda a sua identidade. Então vamos ficando por aqui, lembrando a vocês que toda quinta-feira eu vou estar aqui participando, trazendo informação sobre artes visuais, o que está acontecendo no universo fascinante das artes. E amanhã, todo mundo junto, eu com os arquitetos, com a Cris Cardoso, o Marcos Brito e o Gleito Santana, sobre o comando de Thalita, naquela sexta-feira descontraída, para a gente encerrar a semana com muita alegria, com muita confraternização. Contamos com você. Não esqueça, amanhã tem mais.